Amém. Glória a Deus. O pastor dispensou o louvor, né? Já estava pensando, vou chamar o louvor. Amém. Gente, eu não sei como é que você veio hoje. Se você estava pensando que é apenas mais um culto de quinta-feira, um culto de ensino. Mas há poder no ensino, amém? Quantos foram edificados nesse louvor? Quantos queriam que demorasse mais? Amém. É muito bom estar na presença do Senhor e melhor ainda quando estamos em comunhão com os nossos irmãos. Eu queria dizer, a igreja entrou em uma nova fase. Se eu fosse você, não perdia essa oportunidade de estar como brasa viva, pertinho um do outro, respeitando o distanciamento social, se avivando, suportando uns aos outros, porque, irmãos, a gente vai pegar fogo. Amém? Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, amém? Vamos lá. Então, peraí. Como eu havia falado, né? Estamos num tempo de culto nas quintas-feiras, cultos de ensino, amém? E aí, esse mês, né, o pastor passou a escala e cada um que vai estar pregando vai estar falando um pouco sobre as doutrinas básicas, amém? A doutrina de Cristo, amém? Os princípios elementares. Vamos lá, em Hebreus 6. Para começar. Hebreus 6. Amém? A partir do 1. Amém? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém? Então, hoje a gente vai estar falando sobre o ensino de batismos. Amém? Glória a Deus. Então, cadê meu celular? Eu queria ler com vocês a definição sobre batismo, certo? Batismo, baptizo ou baptisma, consiste nos processos de imersão, submersão e emersão, de bapto e imersão, de acordo com o dicionário Evine, W. Evine. Né, Gabriel? Fala assim, né? Amém. E a Bíblia ela fala sobre alguns tipos de batismo e nós vamos estar falando sobre eles nessa noite, amém? São 3 tipos e a gente vai estar falando sobre eles, amém? Que é o batismo em Jesus Cristo, nas águas e no Espírito Santo, amém? Então, eu queria que vocês abrissem agora em Colossenses 2. Vamos começar falando no batismo em Jesus Cristo, amém? Que significa que é o batismo do novo nascimento. Amém? Colossenses 2, 12. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? E aí volta um pouquinho aqui, em 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? E mais um aqui, volta para Gálatas, vai para Gálatas 3. 26.
Diz assim, a partir do 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu vou ler de novo, porque minha língua enganchou aqui. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Esse é o primeiro batismo, amém? Que a gente vai estar falando hoje, certo? Também vai falar do restante, mas vou começar por esse. Jordana, por que esse? Porque esse tem que ser o primeiro, amém? Os outros dois só podem vir depois desse primeiro. A partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, crê com o nosso coração, confessa com a nossa boca, então nós somos o corpo de Cristo, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí nós nascemos de novo, amém? Nós morremos e fomos ressuscitados com Cristo, amém? Fomos enxertados na videira que é Jesus, amém? Você se alegra com isso? Quantos aqui já são novas criaturas? Quantos aqui já nasceram de novo? Já foram batizados em Jesus? Amém? Amém? Vocês estão muito animados, não. Misericórdia. Amém? Então, é o início da sua caminhada cristã. Você não pode pular etapas. Na palavra, a gente tem que fazer as coisas tudo certinho. Há princípios, há etapas e processos que a gente precisa passar para que a gente possa alcançar o que Deus tem para as nossas vidas, amém? E aí é o início da nossa caminhada cristã. A gente morreu e ressuscitou com uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Você se alegra porque você morreu para o mundo, para as coisas do mundo, amém? E o melhor, ressuscitou para viver para o Senhor, amém? Então, e tudo isso é pela fé, amém? E aí, esse é o primeiro passo. O primeiro batismo é o batismo em Jesus Cristo, o novo nascimento. Amém? E aí a gente vai falar aqui agora do batismo nas águas. Amém? Esse batismo nas águas, certo? Ele pode ser, porque para você não achar que é muito metódico, eu vou dizer assim, o do batismo em Jesus, ele é o primeiro, certo? E o batismo nas águas, ele pode ser o segundo ou o terceiro. Amém? Desses três. Amém? E aí a gente vai lá em Marcos 1. Marcos 1. A partir do 9. Não, vamos ler a partir do 7. Amém? Diz assim. Isso é João Batista, tá? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Eu queria que você prestasse atenção aqui, tá? Um só momento. Batizar significa mergulhar, imergir. Amém? Mergulhar. Amém? Então, aqui fala que Jesus, logo ao sair da água, se ele saiu da água, ele entrou. Então, nós cremos no batismo por imersão e não por aspersão. Amém? Esse é o batismo bíblico, amém? Por isso nós cremos, porque temos a palavra e as referências que nos comprovam que esse é o tipo de batismo. Amém? Nas águas. E aí, vamos lá, continuando. Eu queria ler com vocês Atos 8. Atos 8, a partir do 26. Vou ler aqui uma historinha, amém? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha... Eu vou ler, tá, gente? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Filipe pregou, falou sobre Jesus para ele. Então, lembrados do primeiro batismo, amém? Não é isso? Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém? E aí no comecinho do 39 diz: quando saíram da água. Amém? Ou seja, eles entraram e saíram. Amém? Então, você não imagina que foi simplesmente botar o pezinho na água, né? Foi simplesmente submergir. Amém? E aí, como a gente pode ver, simplesmente Filipe ele não poderia batizar ele nas águas se ele não cresce em Jesus, se ele não fosse batizado em Jesus Cristo. Porque, primeiro, precisa-se nascer de novo. Você precisa, primeiro, reconhecer Jesus, nascer de novo, e a partir daí, como é o início da sua caminhada, muitas outras coisas você vai poder fazer em Cristo, amém? Então, o batismo nas águas não pode ser ultrapassado pelo batismo no corpo, batismo em Jesus Cristo, amém? E aí, vamos continuar. E aí, o batismo nas águas, ele é uma confissão pública desse novo nascimento. Você está lá, entra na água, o pastor lhe afoga, estou brincando. Você morreu e ressuscitou. Você sai da água, você está publicamente representando aquilo que aconteceu quando você foi batizado em Jesus Cristo, quando você nasceu de novo. Você morreu para o mundo e ressuscitou para Jesus, ressuscitou para Deus. Então, o batismo é essa representação, essa confissão pública do novo nascimento, certo? E como eu falei, é bom frisar, porque às vezes as pessoas pensam: eu quero me batizar, mas não nasceram de novo, não têm uma vida no Senhor e simplesmente acham que se batizar nas águas vai trazer a salvação, mas não é assim. A salvação ela vem através de Cristo Jesus. E aí você nasceu de novo, batismo no corpo, né? O batismo em Jesus Cristo, e aí é lícito que você se batize nas águas. Ah, Jordana, só porque é uma confissão pública, então não quero fazer não. Aí é que você se engana, não é uma besteira. Batismo nas águas é uma ordenança bíblica. Amém? E a gente vai ler lá em Mateus 28. Porque tem os dois lados, né? Muita gente querendo se batizar sem ser cristão, sem ter uma comunhão com Deus. E tem gente que não quer se batizar porque acha que é uma besteira. Aí, as duas pessoas estão enganadas, amém? Mas hoje a gente está aqui para aprender a fazer o correto, amém? Mateus 28. É necessário que o conhecimento chegue para a gente poder fazer as coisas certinhas. 28, 19. Palavras de Jesus, amém? Eu vou começar do 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus mandou a gente batizar as pessoas, amém? Não é ele que vai batizar você nas águas, amém? É o seu pastor, a sua liderança, o local onde você vai estar submetendo. E aí eles vão estar batizando você. É uma ordenança bíblica. Jesus mandou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eu queria ler com vocês Marcos 16. A partir do 15. De novo, tá? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Ou seja, pregue o evangelho, pregue Jesus para as pessoas, para que elas possam nascer de novo. Amém? Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Lembrando que o batismo no corpo de Cristo, o novo nascimento, é que te garante a salvação, porque você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E, como eu falei, o batismo nas águas é essa representação, essa representação física para as pessoas, publicamente, de que você é uma nova criatura, amém? E, se você ainda não se batizou nas águas, não perde a oportunidade. É um momento único, é emocionante e você vai estar obedecendo a Jesus, amém? Glória a Deus. E aí... Ai, que frio. E aí, agora, a gente vai para o batismo no Espírito Santo. Lembra que eu falei que vamos falar sobre 3, não é isso? Vamos lá. Como eu falei, pode acontecer de você ser novo convertido e você se batizar primeiro nas águas ou se batizar primeiro no Espírito Santo, antes de se batizar nas águas. Não se preocupe, porque isso não vai fazer com que você não vá para o céu. Amém? Isso aí não tem relevância a qualquer um dos dois, amém? Mas eu vou falar o meu testemunho. Na noite que eu me converti, eu fui batizada no Espírito Santo, amém? Mas não significa que precisa ser igual a você. Quanto antes, melhor. Mas foi comigo assim. Eu não sei se Joel lembra, mas Joel estava. E aí, foi na marra, amados. Eu só saí de lá depois que eu fui batizada. Demorou. Tava Cindy, Ciro, Ravena, acho que tinha mais alguém, tava Joel. Aí no mês, foi quem? Foi Antônio? Pronto. Realmente eu não me lembro. E aí eu aceitei Jesus no culto, acredito que foi no culto de terça ou quinta. E aí depois foi todo mundo se aglomerar, conversar, brincar, e aí crente também louva e adora, né não? E aí teve um momento, e aí o fogo desceu, e oraram por mim, e puseram as mãos, eu vou estar falando sobre isso. E eu fui batizada no Espírito Santo. Amém. Você se alegra comigo? Amém, glória a Deus. E aí comigo foi assim. E ainda demorou um tempo para eu me batizar nas águas. Mas nem por isso deixou de ser emocionante e legal. Foi muito bom. Foi maravilhoso, assim, eu pude... Na época não tinha muita tecnologia, não, né? Assim, tirar foto. Assim, né? Mas minha família se alegrou, né? Eu expliquei tudinho como era. E quando eu me batizei nas águas, eles também ficaram muito felizes. Eles acharam estranho porque eu já era batizada, né? De outra forma, porque era a crença deles quando eu era criança. Mas, a partir do momento que eu tive a maturidade, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu dei os meus passos. Aceitei Jesus, quis me batizar e estou caminhando a minha carreira cristã. Amém? E aí... Pronto. E aí a gente vai entrar no batismo no Espírito Santo. Amém? Ele é um revestimento de poder prometido por Jesus. Amém? Vamos lá em Atos 1. Para você entender que batismo nas águas é uma ordenança e no Espírito Santo foi prometido por Jesus. E o que ele promete, ele cumpre. Amém? Atos 1. Passei direto aqui. Atos 1. Versículo 4.
E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Continuando. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E aí, Jesus foi elevado, né, às alturas e continua. E aí, ele prometeu, onde a gente leu, né, nessa passagem, prometeu para eles. E em Atos 2, você pula mais um pouquinho, é onde se cumpre, amém? Vamos lá, Atos 2, do 1 ao 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Jesus prometeu, cumpriu aqui nessa passagem onde a gente acabou de ler. E aí a gente pode ver aqui que o que é que ele fala? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A evidência inicial de que você foi batizado no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Ah, Jordana, eu vou falar inglês, espanhol, grego. Não, amados. Simplesmente, olha, eu vou dizer uma coisa. Vai fluir. Quando você é batizado no Espírito Santo, vai fluir. Muitas vezes as pessoas acham que tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu conheço uma pessoa que, no meio do culto, de um culto normal, ela foi batizada no Espírito Santo. Ninguém pôs as mãos sobre ela, ninguém estava lá conversando sobre batismo no Espírito Santo, mas simplesmente o Espírito Santo desceu e ele recebeu o batismo dele. Amém? E aí, vai de cada um. Eu acho, tem gente que pensa, mas eu não sou digno, eu não consigo, é só falar de um jeito. Não, amado, simplesmente vai fluir. Você tem que abrir a boca, você tem que agir em fé. Sem fé, você não vai chegar em canto nenhum. Você precisa abrir a boca. Vou explicar melhor, amém? Vamos lá, continuar. Sim. E aí, ele fala aqui que passaram a falar em outras línguas. E a gente fala que a evidência inicial é justamente essa, falar em outras línguas. O falar em outras línguas, ele abre portas para que os outros dons se manifestem. Amém? A partir do momento que você... porque falar em línguas, você não está falando diretamente, eu estou falando aqui com Nelly em línguas. Estou falando aqui e Nelly está respondendo em línguas. Não, a gente não está conversando naturalmente. A gente está falando mistérios com Deus. Amém? Então, a gente está edificando a nós mesmos. Amém? Então, quanto mais a gente se edifica, quanto mais a gente procura orar em línguas, a gente vai estar tão sensível, vai estar tão disponível para receber preciosidades da parte de Deus, que vai tudo fluir. Amém? E aí, vamos lá em Atos 19. Vou andar um pouquinho aí. Atos 19, do 1 ao 6. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Preste atenção.
Eles creram em Jesus e foram batizados em Jesus. Eles nasceram de novo. Amém? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Vocês perceberam que simplesmente eles não receberam o batismo logo de primeira, no Espírito Santo. Primeiro eles precisaram nascer de novo. Amém? Então eles nasceram de novo, e aí Paulo aproveitou e impôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo. E ainda mais, ainda tinha um plus. Eles estavam falando em línguas e ainda profetizando. Amém? Glória a Deus. E aí eu queria ler com você mais uma passagem, em João 7. João 7, 38. Diz assim, Jesus fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Vamos lá em Mateus 3. Mateus 3, 11. Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é Jesus que batiza, não é simplesmente pessoas. Ah, Jordana, mas você estava falando que impuseram as mãos, né? E eles receberam o Espírito Santo. É o seguinte, na imposição de mãos, vocês vão estar aprendendo mais sobre isso, amém? Então, não faltem, porque todos os cultos de ensino vão ter uma sequência. Então, é necessário que você esteja firme nas verdades que a gente crê na palavra de Deus, amém? Então, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre imposição de mãos, amém? E aí, quem batiza no Espírito Santo é Jesus, amém? Só que é lícito a imposição de mãos. A gente crê também, imposição de mãos é uma doutrina, amém? E aí, através da imposição de mãos, o poder de Deus é liberado, através de quem está impondo as mãos na pessoa que está recebendo a imposição de mãos, amém? Então, por isso que tem aqui na palavra que as pessoas que receberam a imposição de mãos, elas também foram batizadas. Mas, como eu falei, não é necessário que uma pessoa toque em você, você receba a imposição de mãos, você no seu lugar, como eu dei o exemplo da pessoa que eu conheço, que recebeu sem ninguém tocar. Simplesmente Jesus concedeu o batismo no Espírito Santo para ele. Amém? E aí a gente volta para Atos 8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, eu quero ler mesmo Atos 8. Obrigada. É Atos 8, a partir do 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João.
todas essas pessoas, elas tinham recebido o batismo em Jesus, no corpo de Cristo, novo nascimento, amém? E aí os apóstolos ouviram que o pessoal lá recebeu a palavra de Deus, ou seja, já tinham recebido, já tinham acolhido a palavra, e mandaram Pedro e João. Desculpa. E mandaram Pedro e João. Aí, continuando. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vocês viram porque eles não receberam batismo lá, falando no Espírito Santo primeiro. Eles precisavam nascer de novo, eles precisavam ouvir falar de Jesus para poder depois receber o batismo no Espírito Santo. Amém? Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém? Veja que glorioso. Você recebe o Espírito de Deus, ele habita dentro de você a partir do momento que você nasce de novo. Mas a partir do momento que você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um revestimento de poder. Se você já era poderoso em Deus, com o nome de Jesus, nascendo de novo, imagine o estrago que você não faz no inferno sendo batizado no Espírito Santo. Amém? E aí a gente vai continuar, certo? Vamos lá. Vamos lá para Mateus 3. Sim, vamos lá. Diz assim. A partir do 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Jesus, a partir desse momento que ele foi batizado nas águas, Jesus foi direitinho, né? Jesus foi batizado nas águas e também foi batizado no Espírito Santo. Amém? Ele recebeu ali o batismo no Espírito Santo. E a partir desse momento foi que ele começou o seu ministério. Amém? Eu queria ler com vocês agora 1 Coríntios 14. 14, 4. Diz assim. Voltando sobre falar em outras línguas. Amém? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? E Judas 1, 21. Você não precisa abrir. Eu abro aqui. Já abriu ali? 1, 21. Judas 1, 21. Achei. Diz assim. Não, desculpa. 1, 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? Então, você ser revestido de poder, você receber o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial que vai acontecer, a evidência física que as outras pessoas vão ver, certo? É que você vai falar em outras línguas. Amém? Então, se você ainda não ora em outras línguas, não fala em outras línguas, você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, eu queria perguntar aqui nessa noite, começar. Alguém aqui ainda não aceitou Jesus, ainda não foi batizado no corpo de Cristo? Alguém aqui? Não, todos salvos, amém? Não é isso? Alguém aqui já não se batizou nas águas? Então, não precisa dar o nome. Certo? Todo mundo batizado nas águas, amém? E alguém aqui ainda não é batizado no Espírito Santo? Amém? Tem mais alguém que não é batizado no Espírito Santo? Não tenho vergonha, amém? Não tenho vergonha. Amém? Não é batizado no Espírito Santo. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês já nasceram de novo? Porque eu sei que irmã Messia já nasceu de novo. Vinícius também. Vinícius já foi batizado nas águas. Irmã Messia ainda não. Não é isso? Mas vai se batizar, não é isso? Vai mostrar para todo mundo o que aconteceu quando a senhora se tornou nova criatura, não é isso? Amém. Glória a Deus. E
vocês ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. Eu quero perguntar, vocês querem receber hoje o batismo no Espírito Santo? Quer receber hoje? Sem pressão, gente. Eu só estou fazendo a pergunta. Se vocês quiserem receber o batismo no Espírito Santo, a gente pode estar orando, né? Pode estar orando por vocês aqui. Mas se vocês estiverem envergonhados, se quiserem fazer depois, procura a gente. Não deixa de ser revestido com esse poder. Amém? Então, já estou sabendo que os dois não são. Vinícius, tratar aqui jovens. Você tem certeza, Vinícius, que não quer ser batizado agora no Espírito Santo? Tá bom, tá certo. Tu quer ser? Eu entendi que ele não queria, não. Amém. Tu quer vir receber a oração aqui? Ou quer fazer depois? Quer? Amém. Glória a Deus. Então, como vocês vão aprender mais, certo? Por motivos de Covid-19, mas aí eu queria pedir ao pastor que pelo menos impusesse as mãos. Amém? E eu queria que toda a igreja, certo? Que todo mundo também vai querer? Amém! Glória a Deus, irmã Mércia. Venha para cá. Eu queria que vocês, já que o restante já é batizado, eu queria que você levantasse e ficasse orando em línguas. Amém? Porque essas pessoas, elas vão dar mais um passo na sua caminhada cristã, amém? Elas serão batizadas no Espírito Santo. E eu quero que você ore com fervor, interceda por eles, amém? Ai. Não se distrai. O inimigo da unção é a distração. Não se distrai. Todo mundo pegando junto em oração. Amém? Que a gente vai estar orando por eles, amém? Sim, é verdade. A gente vai estar orando por eles, mas eu acredito que eu falei, né? Que tudo é necessário fé. A gente precisa ter fé. A gente vai pegar junto com vocês, mas por isso que eu perguntei se vocês queriam receber. Se vocês querem, é porque vocês têm esse desejo, vocês estão crendo que vocês vão receber agora. E a gente está pegando junto com vocês. Então, vocês precisam exercer fé. Amém?